O que é um CDB e quais são os riscos de investir nesse tipo de investimento? De uns anos para cá, a gente começou CDB para cá, CDB para lá, e aquelas pessoas que antes deixavam o dinheiro delas na poupança ou na conta corrente de um banco, de repente começaram a investir nesse tipo de investimento de renda fixa sem muita certeza do que estão fazendo com o próprio dinheiro. Provavelmente sua tia tem investimento em CDB, sua prima, você mesmo deve ter dinheiro em um CDB aí. Você sabe quais são os verdadeiros riscos por trás de investir em um CDB? De onde vem isso, né? A sigla significa Certificado de Depósito Bancário. Para você entender a raiz do porquê um CDB existe, é assim, o banco ele vive de emprestar dinheiro. Isso você já sabia. Mas, normalmente, você pensa que o banco empresta um dinheiro do próprio banco. É isso, pelo menos, que a maior parte dos brasileiros acreditam. Só que na prática, não. O banco empresta o dinheiro dos correntistas do banco. Então, o banco tem ali um cliente na conta corrente, etc. Ele utiliza esse dinheiro para se alavancar. Só que esse dinheiro tem um limite, correto? Tem um tanto que um banco consegue se alavancar com o próprio dinheiro que ele empresta da conta corrente, aquele dinheiro que está disponível ali. Raul, como que ele se protege de quebrar nesse caso? Que é uma pergunta muito importante também. Segundo uma determinação do Banco Central, todos os dias um banco precisa ter mais depósitos do que saques, ou seja, precisa ter mais gente colocando dinheiro lá no banco do que sacando dinheiro. Eventualmente isso dá errado, um de outro. E nesse caso, um banco tem que pegar empréstimo com outra instituição financeira. E aí ele toma aquele empréstimo para poder cobrir aqueles saques que ele teve a mais do que os depósitos. Se isso se repete por muito tempo, esse banco entra em insolvência mesmo, porque ele tem uma pequena parte daquele dinheiro que está disponível ali. Então existe um índice que os bancos precisam cumprir, respeitando ali um limite de quantos por cento eles precisam ter daquele dinheiro que de fato eles estão falando que os correntistas têm ali na conta. Se você tem 100 mil, por exemplo, num banco ali, ele precisa ter pelo menos 12 mil reais daquele dinheiro disponível para você sacar. Ele não pode ultrapassar muito esse limite, porque senão ele pode ter problema. Então, se todos nós sacássemos acima do limite que o banco tem ali, a gente teria uma insolvência geral e os bancos quebrariam. Não é interessante considerar isso? Que o dinheiro simplesmente não existe, ele não está lá? E é mais interessante ainda, e talvez essa reflexão possa te deixar profundamente preocupado com a economia do mundo, que se o banco empresta aquele dinheiro a juros e a gente precisa pagar cada vez mais juros e o banco não tem aquele dinheiro lá, se você considerar então que todos nós estamos vivendo nessa economia, a maior parte de nós endividados, significa que não existe dinheiro suficiente, pelo menos não na nossa mão, disponível para pagar as dívidas que a gente mesmo criou. Se todos nós quiséssemos pagar as nossas dívidas, seria impossível que a gente conseguisse fazer isso nos bancos, porque esse dinheiro simplesmente não existe. Ele ainda vai ser criado, vai entrar na economia de alguma maneira e você pode sim quitar suas dívidas, mas todos nós não. Nunca teremos um ponto onde todos os brasileiros não estão endividados. Bom, dito isso, como é que funciona então? Aí quando chega nesse limite, que o banco não tem mais esse recurso, ele pode emitir um CDB, que é o tal Certificado de Depósito Bancário. Então chega um cara querendo pegar um empréstimo ali para fazer um financiamento de um imóvel. O banco vai ali, emite um CDB, CDB do Itaú, né? CDB do Nubank, CDB de tal banco. Emite um CDB, pega outras instituições financeiras, as corretoras ou outros bancos interessados em oferecer aquele título dele, e aí coloca ali disponível para os investidores. Diferente da conta corrente ou da conta poupança, os investidores podem colocar dinheiro nesses títulos e receber uma pequena parte daquilo que o banco vai cobrar do cliente final. Então o banco tem um cliente final, mas ele está sem dinheiro para emprestar. Ele emite um CDB, esse CDB, um investidor vai ali, pega isso e coloca aquele dinheiro e fala, beleza, então eu quero uma pequena parte daquele dinheiro que você vai emprestar. E aí se o banco cobra ali, por exemplo, 12% ao mês do cliente, ele oferece para o dono do CDB 2%. Mas você tem que lembrar que o banco está com risco dessa operação, correto? Não. A verdade não. Então o que o banco faz, Raul? Aí fica a pergunta para você. Brincadeira, ele consegue o cliente, né? Ele consegue o cliente para você ali das duas pontas, tanto o investidor quanto o outro. Não dá para dizer que esse seja um serviço nulo, porque se fosse você mesmo conseguiria fazer. E eu duvido que você tenha gente querendo colocar 500 mil na sua mão para ver você fazer dinheiro. O banco tem. Então aqui, quando você visita, esse daqui é o Fundo Garantidor de Créditos. Ele vai cobrir o investidor caso o banco ali entre em falência. Na verdade, o banco te cobre, né? Só que se o banco quebrar, quem vai te cobrir em relação a isso é o Fundo Garantidor de Créditos. É importante lembrar que o Fundo Garantidor de Créditos, apesar de ter esse nome de instituição pública, ele não tem nada de instituição pública, é uma instituição privada criada pelos bancos. Então os bancos se reuniram ali e criaram uma instituição privada que cobre os bancos em caso de falência de um banco. Para que os bancos fizeram isso, né? Vamos gastar dinheiro criando um negócio que cobre os meus concorrentes caso eles quebrem. Já parou para pensar nisso? Para que os bancos fizeram isso? É porque se um deles quebrar, os outros também
vai se fuder, né? Tipo assim, as pessoas começam a não acreditar no resto das instituições. Se tem uma instituição que vai pagar o prejuízo que aquele banco deu pro cliente, as pessoas continuam confiando nos bancos, é isso? Exato. Houve um momento na história, não só no Brasil como nos Estados Unidos, etc., que banquinhos pequenos, eles existiam ali e eles iam quebrando. E junto com isso, eles sumiam do mapa, de repente deixavam um prejuízo gigantesco e as pessoas começaram a perder a fé no sistema bancário. Então, deixar um dinheiro no banco não era sinônimo de segurança como é hoje em dia. Por quê? Porque os bancos emprestam esse dinheiro que você deixa lá pros outros. Vez ou outra, os outros não pagavam. Vez ou outra, os bancos não conseguiam dinheiro. Vez ou outra, um banco quebrava. Quando era assim, todo mundo começava a falar, você acredita que ontem eu deixei meu dinheiro no banco tal e o banco quebrou, agora eu tô sem dinheiro? Você imagina, você ia lá fazer o quê no outro dia? Não importa se o dinheiro tava naquele banco ou não. Em qualquer banco que tivesse, ia lá, ia sacar o seu dinheiro e colocar no colchão. Se o banco empresta dinheiro que ele não possui, o que acontecia? Mais bancos quebravam. E daí os bancos iam entrando em quebradeira e mais pessoas iam sacando seus dinheiro porque os bancos estão quebrando. E assim acontecia o que a gente chama de espiral do caos, né? Chegava no momento que o sistema financeiro colapsaria. E aí, para isso não acontecer mais e para os bancos poderem se alavancar à vontade, emprestando dinheiro para qualquer um que passa na porta do banco, os bancos começaram, então, com um projeto muito bacana que é o Fundo Garantidor de Créditos. Quando você investe em um CDB, portanto, se o banco quebrar, o que vai acontecer? Até R$250 mil, o FGC vai te cobrir. Aqui ele vai cobrir os depósitos à vista ou sacáveis mediante aviso prévio, depósitos da poupança, ou seja, o seu dinheiro da conta corrente, o dinheiro da poupança, letra de câmbio, letras hipotecárias, que são as LH, letra de crédito imobiliário, que são as LCIs, letra de crédito do agronegócio, que são as LCAs, depósitos a prazo com ou sem emissão de certificado, RDB, recibo de depósito bancário, e também o CDB, certificado de depósito bancário, depósitos mantidos em contas não movimentadas por cheques destinados ao registro e controle de fluxo de recursos referentes à prestação de serviços, de pagamento de salários, vencimentos, aposentadoria, pensões e similares. Não tem um dinheiro ali que você esqueceu, tem um dinheiro que você recebeu, tem um dinheiro que a empresa guardou, tudo isso está coberto. Operações compromissadas que têm como objeto títulos emitidos após 8 de março de 2012 por empresas ligadas. Então, tudo isso aqui é coberto. E o que o nosso bonito não cobra em caso nenhum, e depois a gente conversa sobre quem é e quanto dinheiro ele tem. Não são cobertos pela garantia ordinária os demais créditos, incluindo os depósitos, empréstimos ou quaisquer outros recursos captados ou levantados no exterior. Não dinheiro que você tem investido na Nomad, na Avenue, etc. Não. Mas aí tem outros órgãos que cobram lá fora, Raul. Não exatamente. As operações relacionadas a programas de interesse governamental instituídos por lei, os depósitos judiciais, qualquer instrumento financeiro que tenha cláusula de subordinação autorizada ou não pelo Banco Central a integrar o patrimônio de referência de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pela referida autarquia. Esses negocinhos aleatórios que o povo está inventando aí, ele não cobre. Os créditos de titularidade de instituições financeiras e demais instituições financeiras autorizadas a trabalhar pelo Banco Central de entidades de previdência complementar, essas coisas todas eles não cobrem. Sociedade de capitalização também não cobre. Clube de investimento não cobre, fundo de investimento não cobre, ações cobre? Claro que não, né? As ações estão todas na CBLC, não são cobertas, mas se a instituição financeira falir, você também não perde. Representados por cotas de fundos de investimento ou que representem quaisquer participações nas entidades referidas, blá, 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 blá. Então, letra imobiliária garantida ele também não cobre. E aí tem o limite da cobertura ordinária, ele vai de 250 mil por instituição. Por exemplo, se eu emprestei dinheiro para o Itaú, a instituição que conta é a que eu emprestei, gente, não é a pela qual eu investi. Investi no Itaú em um CDB emitido pelo Nubank, vamos supor. Onde meu dinheiro está coberto? No Itaú ou no Nubank? No Nubank. Se o Nubank quebrar, eu receberia o dinheiro, tá? Se o Itaú quebrar, não tem nada a ver, porque eu só precisaria mudar a custódia de onde aquele empréstimo tá feito e pronto, né? Daria na mesma. E aí, até 4 instituições. Então, se eu emprestei 250 mil para um, 250 mil para outro, 250 mil para outro, 250 mil para outro. Um erro redondo da maioria das pessoas é o seguinte: se eu emprestei 250 mil, se eu coloquei no CDB, a partir de R$1 de rendimento já não tá coberto, só tá coberto meu montante principal. Agora, se eu investir 150 mil, tá coberto até chegar na valorização final de 250 mil. Você precisa calcular quanto você terá ao final para valer a pena você estar coberto. E aí você tem conta conjunta, né? Aqui você tem, aí ele mostra como é que funciona, 125 mil para cada titular. Então, se eu tenho uma esposa, a gente tivesse CDB, eu tenho R$1 milhão, é melhor investir, né? 250 mil num, 250 mil no outro, 250 mil no outro, 250 mil no outro. Na mesma instituição, vocês podem investir até 2 vezes para vocês terem 2 coberturas. Se for conta conjunta, não tem como. Mesma coisa, com 3 titulares, você repara com 4 titulares, vai sempre dividir. E a limitação é garantida até R$1 milhão a cada 4 anos. Eu, por exemplo, utilizei na BRK Financeira a minha segurança da FGC. Significa que agora eu tenho mais 750 mil por mais 2 anos, porque já foi há 2 anos atrás, e daqui a pouco ele volta de novo a minha garantia, porque eu utilizei lá atrás. Agora aqui eu vou mostrar para você uma coisa que dificilmente você verá em outro lugar na internet brasileira, principalmente porque é uma informação, como você vai ver, um pouco complexa. Esse é o relatório anual, né, do FGC. Então o FGC fechou o ano de 2023 com um patrimônio de R$125 bilhões. É uma instituição sólida e que consegue garantir muito
muita coisa mesmo. Então aqui você tem a meta de liquidez, né, do FGC, ele tem 112 bilhões aqui, que ele gostaria de seguir, ele tem 102 bilhões 571 milhões de reais. Isso equivale aí, né, a 2,28% dos depósitos elegíveis em relação ao total de cobertura que eles têm. Isso significa que se qualquer banco realmente relevante, com a carteira de crédito grande quebrar, como é o caso do Itaú, ou como é o caso do Nubank, ou como é o caso do Banco do Brasil, qualquer um desses bancos que entrar em insolvência, na verdade, o governo teria que intervir, ou teria que fazer alguma coisa, porque poderia dar um colapso no sistema financeiro, mas o FGC, de forma alguma, teria patrimônio suficiente para resolver esse problema. Então o FGC não tem dinheiro para resolver isso. O FGC consegue resolver qualquer problema com banquinhos pequenos, que quebram, né? Um banquinho menor aí, uma BRK, que quebrou lá atrás, ou se um banco Máxima lá atrás, que agora é o Master, quebrasse naquele momento que ele estava vulnerável ali. Então, se algum desses banquinhos quebrarem, o FGC conseguiria cobrir com relativa tranquilidade. E outro aviso muito importante, que esse realmente não é dado na internet em lugar nenhum, é muito importante, é que se você tem conta numa cooperativa de crédito, o FGC não te cobre. Ele não tem nada a ver com isso. Quem tem a ver com isso é o FGCOP, né? Então é o Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito. Se você verificar aqui, caso tenha alguma questão ali nisso, a cooperativa teria que estar vinculada ao FGCOP, né? Quando você vai emprestar dinheiro para uma cooperativa ou alguma coisa nesse gênero. Lembrando que quando uma cooperativa quebra, se você investe por meio de uma cooperativa, ou se você tem dinheiro em uma cooperativa, se ela quebra, ela não vai te ressarcir o seu dinheiro. E não só não vai te ressarcir o seu dinheiro, como você pode ser responsável legal nas dívidas daquela cooperativa. Então, você é um sócio da empresa e não necessariamente um cliente. Uma cooperativa é isso. Ah, Raul, eu recebo as participações do lucro. Exato, porque você é sócio. Então, se ela quebrar, você pode sim ter algum residual para pagar. Então, pode ser que você tenha que arcar ali com pagamentos com credores daquela cooperativa. É importante você ficar atento a isso quando você vai abrir conta na cooperativa, porque não é informado hoje no Brasil e elas são tratadas como bancos normais. Cooperativas de crédito não são bancos e não podem ser confundidas com isso. Eles têm outra relação, é outra questão. Você pode verificar aqui também as garantias. Não tem problema nenhum você ter conta na cooperativa, desde que você conheça essas vulnerabilidades, desde que você entenda aquilo que está ali, para você não chegar lá na frente e falar assim, caramba, Raul, me confundi, eu realmente achei que era outra coisa. Então você tem que tomar cuidado com isso, né? A Cicobi e a Sicredi são cooperativas e você precisa ficar atento a elas. Raul, gostei demais de entender como é que funciona o CDB, queria me aprofundar melhor. Existem investimentos melhores? Ó, está na cabecinha do investimento, tem coisas bem mais interessantes que você pode fazer. Se você quiser se tornar aluno da maior escola de investimentos do Brasil, o que eu te recomendo é que você acesse aí alvp.com.br, clica no botão Faça a sua análise de perfil, responda aqui atentamente as perguntas do formulário. Se você for aprovado nesse formulário aqui, alguém vai te chamar no WhatsApp, vai trocar uma ideia com você, entender os seus objetivos para o longo prazo, e se você for aprovado, você vai se matricular e vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Detalhe que você vai ter aulas ao vivo mesmo comigo, pode trocar uma ideia, tem ali as aulas gravadas também, mas tem aulas ao vivo para você tirar as suas dúvidas. Raul, eu já tenho um patrimônio bem maior, bem mais elevado, eu sou rico, pode preencher o mesmo formulário, só avisa que é rico, que a gente vai te encaminhar para o VP Capital. Lá a gente faz gestão de grandes fortunas, abre offshore para você economizar dinheiro, abre conta nas Ilhas Caimã, toda aquela situação que você sabe que é importante no Brasil, a gente consegue resolver isso tudo para você. A gente é parceiro de um banco, né, também grande, o maior da América Latina aí em investimentos. Então a gente consegue também abrir conta para você em tudo quanto é canto, é uma situação legal. Lembrando também que se você não aprender a investir no Brasil e no mundo inteiro, eu devolvo 100% do seu dinheiro depois que você concluir o curso. É gratuito, tá? Concluiu ali sua formação, emitiu seu certificado, falou, não gostei, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Não tem como. Então fica de graça para você. É como se ficasse de graça, que você pagou, mas vou devolver o seu dinheiro. E esse é um compromisso que a gente faz de forma pública, né? E você pode conferir lá no Reclame Aqui, a única verdade possível. Você vai ver que a gente não tem nenhuma reclamação. A gente nunca teve ninguém que falou, não é assim, isso aqui ele tá mentindo e tal. A gente tem aqui 100% de transparência. Beijo pra vocês, até amanhã.